No vídeo de hoje eu vou te falar como você consegue ter o seu sistema de design dentro da sua empresa sem necessariamente ficar precisando de um design, beleza? Utilizando inteligência artificial. É, é isso que eu estou fazendo aqui dentro da minha empresa, a minha empresa de consultoria, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Vai ser mais um bate-papo aqui, eu não vou compartilhar a tela nem nada, porque é mais uma mudança de mentalidade, como você consegue fazer isso de forma prática. Bom, até setembro do ano passado, setembro de 2025, a gente tinha um problema muito específico na criação de imagens e assim por diante com inteligência artificial, que era a parte do texto, né? A gente já conseguia criar imagens muito bonitas, muito realistas e assim por diante, utilizando modelos, por exemplo, do Midjourney, do Leonardo, e assim por diante. E eu acredito que era possível sim uma pessoa ver aqueles modelos ali e não necessariamente saber que é inteligência artificial. Porém, quando você fazia um design específico, por exemplo, para infográfico, para thumb, para carrossel, já ficava muito mais perceptível, pelo simples motivo que o texto ele saía todo bugado. Até aquele momento a gente tinha poucos modelos que transmitia com até uma certa qualidade a grafia em várias línguas, né? Por exemplo, o GPT Image 1.5, ele chegou a fazer isso em um certo ponto, porém ele ainda ficava um pouco bugado. Isso irritava muita gente, por exemplo, eu comecei a fazer um cartoon onde eu estava tentando pegar o primeiro episódio de Dark completo e transformar ele numa HQ, utilizando esse modelo. Lá em meados de começo de 2025, eu acho. E não deu certo, porque o modelo era caro, né? Geração de imagem. E porque ele não estava treinado com essa eficácia para textos, né? Ele tinha uma questão ali de filtro e assim por diante, ficava meio esquisito para falar a verdade. Até que em outubro de 2025 surgiu o Nano Banana Pro, que é basicamente um gerador de imagem com o Thinking Mode ali, ou seja, o Deep Learning, o Chain of Thought ali na imagem. E o Nano Banana Pro, ele revolucionou a minha vida, revolucionou a indústria nesse sentido, porque agora eu consigo criar todas as thumbs que você vê aqui no canal, todos os infográficos que você vai ver eu fazer, todos os carrosséis, é tudo criado com inteligência artificial, especificamente o Nano Banana Pro. E ele utiliza de uma tecnologia muito específica para fazer isso. Ele não quando você, por exemplo, manda uma imagem de referência, ele não muda a imagem inteira. Ele muda, ele primeiro entende o que tem na imagem, entende o seu pedido, e a partir daí ele faz mudanças em aspectos específicos dentro daqueles pixels. Por isso que quando você vê uma thumb minha que tem a minha cara e tal, e não tá tão mudada assim, não tem uma inferência muito grande, ou seja, não mudou um impacto muito grande dentro do meu rosto, né? Continua o mesmo avatar, significa que aquele modelo foi eficiente, significa que eu consegui, querendo ou não, fazer o ganho dele de transformar uma simples imagem dentro ali de uma thumbnail ou um infográfico. Isso também se aplica muito quando eu estou fazendo um conteúdo para LinkedIn, sabe? Ah, eu preciso fazer um carrossel para LinkedIn, preciso fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Sabe? E aí eu continuo no progresso de continuar fazendo essas imagens. Agora, como que você consegue aplicar isso para o seu negócio também, né? Afinal, eu te falei um pouco mais sobre os modelos, o que, que a gente tem no mercado hoje. O Nano Banana Pro ele é o melhor nesse sentido. Então, como você consegue aplicar para o seu negócio? Primeiro, você precisa entender que contexto é tudo, principalmente na geração de imagem. Então, hoje eu tenho na minha consultoria que eu faço a criação de um assistente de design, onde o cara ele manda para mim algumas informações específicas, eu faço para ele o sistema de design com base no que ele quer. Assim, otimiza o tempo dele ali para criação de thumb, criação de carrossel e assim por diante. Só que formatado para aquele design, sabe? Só que você não necessariamente precisa comprar minha mentoria, né? Se você quiser, tiver interesse em saber um pouco mais, primeiro link na descrição, para você marcar uma call comigo de graça. Mas teria como você fazer também. O grande ponto é que eu tenho know-how por trás. Por isso que eu acabo acelerando a coisa e fazendo um pouco mais rápido. Só que para fazer esse assistente, depende de 3 passos simples. Você precisa, primeiro, ter o modelo Nano Banana Pro. Geralmente ele vai sair por R$ 100, por exemplo, na conta do Google AI Pro, eu acho, R$ 100 por mês. Segundo, você precisa ter as suas referências de imagem, referência de design, referência nesse sentido do que você gosta.
do que é a sua marca. Em terceiro lugar, você começa a, de fato, progredir nessas referências até fazer o seu System Prompt, que é justamente aquilo que vai te ajudar a fazer ali a estrutura do seu design. Como que eu faço esse System Prompt? Eu utilizo uma ferramenta chamada Cloud Code dentro do VS Code. Beleza? Dentro do Cloud Code, eu passo todas as referências imagéticas que eu tenho. Com base nessas referências imagéticas, o que vai acontecer? Ele vai começar a entender os padrões, cores, fontes, aonde que fica o avatar, como que aquilo dá contexto ali para IA, e ele começa a montar o prompt para mim. Pá, 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 pá. Quando chega num ponto que eu vejo que tem muito contexto naquele prompt, eu peço ele para ampliar os exemplos. Então, no final, tipo, o prompt dentro do Cloud Code, e é importante que seja dentro de uma IDE, porque senão você vai acabar se limitando na quantidade de tokens por resposta ali, por exemplo, dentro do ChatGPT, dentro do próprio Gemini, dentro do próprio Cloud. Façam numa ideia essa parte. Quando você conseguir fazer essa parte, você automaticamente já vai ter um super prompt ali para você começar a testar. Então você sobe dentro de uma gema no Gemini, porque já vai estar integrado lá no Banana. E aí o que ele vai fazer? Ele vai te dar a imagem em formato de JSON, porque você treinou ele assim. Por que eu treino os assistentes que eu vendo para eles sempre, no caso de imagem, né? Sempre darem a resposta como JSON. Porque aquilo dali é um arquiteto. Ele vai te gerar a imagem em formato de JSON para que você utilize um novo chat e consiga de fato fazer ali o estilo que você quer. Então são esses 4 passos que eu utilizo para fazer o meu sistema de design. Tem como você aplicar só pegando tudo aqui que eu falei, por exemplo, pega a transcrição desse vídeo, joga no ChatGPT, pede para ele transformar no playbook isso aqui, e você vai conseguir fazer, beleza? Não precisa pagar. Agora, se você quiser, se você tem grana, dinheiro para gastar, não quer passar por esse processo, os problemas que eu tive eu consegui resolver e você não sabe, assim por diante. É aquele efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais você acaba sabendo, mais você sabe que você não sabe. Você acha que sabe, mas no final não sabe de nada, né? Tem o primeiro link na descrição, você marcar uma call comigo e a gente conversar um pouco mais. Mas esse é o futuro. Você tem um sistema de design, você tem agentes específicos para fazer aquilo dele para você em minutos. Já tá acontecendo, não quero te dar FOMO, mas você tá perdendo se você não estiver fazendo isso. Você tá perdendo de fato. Então, comece a aplicar isso que você viu nesse vídeo. Coloque em 2x de novo esse vídeo aqui, ouça novamente e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!